Bem, para não ter enrolação, vamos pros pedidos. Ter os poderes do Tekaio, ter um anel que me conceda 5 desejos, e tenha um tempo de recarga de um dia que eu possa fazer todos os personagens que eu conheça eu possa materializar e usar como Pokémon, e que eu tenha uma história com eles para nos darmos bem. Para os que não entenderam, eu vou explicar. Exemplo: se eu pensar no Godzilla e só eu pegar uma Pokébola aleatória, e quando eu lançar o Godzilla vai sair dela e ele vai me obedecer, pois eu vou ter uma história e um laço de confiança com ele, entenderam, né? BLZ, ter regeneração ranca e por último imunidade e a dor. Após meus pedidos, eu fui mandado pro meu novo mundo. Aviso: algumas teorias minhas de personagens traídos terão uma segunda versão, mas eu vou perdoar os traidores. E a outra não, nessa eu não vou perdoar os traidores. E mais uma coisa, só o Pikachu e os Pokémons do Ash de Pokémon X e Z eu trairão os antigos. Não deixando isso claro, continuamos com a teoria. Após eu acordar, eu olhei ao redor, vendo que estava em um parque sozinho. Eu me levanto e começo a receber as memórias, mas não eram minhas, mas sim do Ash. Nas memórias eu vi como tudo ocorreu como no anime, só que os amigos do Ash agiam de forma estranha, mas chega uma parte que eu não esperava. Na lembrança, o Ash estava andando pela cidade esperando a próxima batalha, até que ele vê Misty, Davniris, Alexa e Serena, mas quando ele vai dizer algo ele vê as suas namoradas. Aviso: sim, Ash tinha um harém, se beijando com outros garotos. Eles o seguiu até chegar com o restante de seus amigos. Lá também estava sua mãe e seus Pokémons, mas o que ouviu trair o Ash, o que mais descontava Ash era que seus próprios Pokémons estavam de acordo. Após eu receber as memórias, eu tava paralisado, mas de repente pequenos raios roxos começaram a sair do meu corpo, uma aura sombria me rodeando. Algumas pedras começaram a levitar enquanto tudo tremia. Eu estava furioso, mas comecei a me acalmar e disse para mim mesmo: então eles acham que o Ash é um inútil. Bem, vou mostrar para eles quem os inúteis são eles. Eu vi um pequeno lago, e ao me ver no reflexo eu era o Tekaio. Eu sorri e usando um pedido abri um portal, e entrei nele. Eu fiz outro desejo, e o lugar que eu estava se converteu na sala do tempo de Dragon Ball, mas eu podia mudar o fluxo do tempo e a gravidade. Eu então estalo meu pescoço e do meu bolso eu saco umas Pokébolas e sorrio de forma macabra. Mundo Pokémon. 2 horas depois de eu ter ido para a sala do tempo, já estava dando início à próxima luta, que seria eu contra o Alan. Eu tava esperando até que o juiz dos competidores subam a arena. Ao subir, o juiz diz as regras, que não valia usar poção e que o primeiro Pokémon a cair perde, e que podíamos usar quantos Pokémons nos quisermos. Após isso, Alan diz: já tenho meu time pronto. Os Pokémons do Ash iam descer, mas param ao me escutar dizer: já tenho meu time pronto. Os traidores se olharão, se perguntando do porquê eu disse isso, já que os Pokémons ainda estão lá. O juiz diz: então comecem a batalha. Alan diz: um fezante, eu escolho você. Da Pokébola sai um fezante de Alan. Eu sorrio e digo: já que é assim, um fezante, te apresento o demônio de fogo. Vai, Rodan. Eu lancei uma Pokébola que tinha detalhes como se fosse fogo. Quando ela se abriu, uma explosão de fogo se formou levantando poeira, mas ao abaixar um pouco todos podiam ver uma silhueta com asas grandes e olhos amarelos brilhantes. Todos os Pokémons sentiram que seus instintos gritavam que fujam daí, não lutem contra aquela coisa, mas todos sentiram pavor ao ouvir. Todos viam com surpresa e medo uma espécie de pteranodon que tinha pele que parecia rochas vulcânicas, mas os Pokémons estavam aterrorizados. O rugido que aquela coisa solto era tão alto e intimidante que não parecia de um Pokémon, mas com os traidores Talonflame olhava para a criatura com olhar de surpresa, medo, raiva e um pouco de inveja, pois eu havia escolhido usar outro tipo fogo que não fosse ele. De volta com
comigo eu tava com um sorriso no rosto enquanto Alan tava assustado e um fezante tava fazendo barulho de galinha. Mas Alan deixa o medo de lado e diz: um fezante use ataque rápido. O Pokémon em alta velocidade vem na minha direção, mas eu disse: Rodan investida vulcânica. Aviso aqui, vou criar ataques, então não venham dizer que esse ataque não existe no mundo Pokémon, pois eu vou criar ataques próprios. Mas enfim, explicando a investida vulcânica e como o carga de chama, só que ao invés do usuário ser rodeando de fogo, ele rodeando de magma, o que faz ataques de água serem parcialmente ineficazes. Voltando à luta, Rodan fez o que eu mandei e foi de encontro com um fezante, mas não demorou muito para um fezante sair voando e bater contra a parede, ficando fora de combate. Todos estavam com os olhos abertos e com a boca até o piso por eu facilmente ter vencido o Pokémon do Alan. Vale ressaltar que a Liga Pokémon estava sendo mundialmente transmitida, ou seja, todas as regiões estavam vendo a luta. Após isso, Alan voltou um fezante para a Pokébola e Rodan foi até mim e começou a se esfregar em mim, pedindo carinho, que eu rapidamente correspondi. Boa, garoto, você é o melhor tipo fogo voador que eu conheço. Isso foi escutado por Talonflame, que sentiu um vazio dentro dele e abaixou a cabeça, mas percebeu que Rodan estava sorrindo para ele, basicamente dizendo: não fique assim, você nunca teve chance de competir comigo. Alan pegou outra Pokébola e disse: Tiranitar, eu escolho você. Eu olhei para o Tiranitar e disse: bem, já que é assim, Tiranitar, eu lhe apresento o Alpha e Rei dos Monstros, Godzilla, eu escolho você. Eu lancei minha Pokébola para o alto e algo caiu no chão com força, causando um terremoto e levantando poeira. Ao se dissipar, podia-se ver uma criatura do mesmo tamanho do Tiranitar, mas parecia um lagarto que tinha placas dorsais nas costas. A criatura se levantou e todos estavam se cagando de medo ao ver o Godzilla. Para deixar claro, esse é o Godzilla batalha final, e ele, nesta teoria, ele vai ter 2,20 metros de altura, enquanto o Tiranitar tem 2 metros. Coloquei ele desse tamanho pois, mano, esse bicho tem 100 metros. É literalmente o seu inimigo jogar um Gigantamax no começo da partida, então ele vai ter 2,20 metros de altura. Continuando com a teoria, eu olhei pro Godzilla e disse: tá pronto pro combate, amigão? O Godzilla apenas olhou pra mim e acenou com a cabeça em sinal de sim. Após isso eu digo: ok, então vamos nessa, use garra atômica. Esse ataque como garra sombria, mas por ser um ataque de radiação, ele causa um efeito venenoso, só que mais potente, podendo causar dano até em Pokémon que tem resistência ao tipo venenoso. Continuando, Godzilla foi até o Tiranitar e deu um arranhaço na cara dele para contra-atacar. Alan diz: Tiranitar, use triturar. O Tiranitar tenta morder o Godzilla, mas após o tapaço que o Godzilla deu na cara do Tiranitar, ele usou a cauda para bater no Tiranitar, o que o fez ser lançado para longe dele. O Tiranitar rapidamente se recompôs e Alan disse: Tiranitar, use cone de pedra. O Pokémon, obedecendo seu treinador, deu um soco no chão e do chão saíram pedras que foram na direção do Godzilla, mas eu apenas disse: ok, vamos acabar com isso, use baforada atômica. Após eu dizer isso, as placas dorsais do Godzilla começaram a brilhar em um azul claro. A baforada atômica do Godzilla destruiu o ataque do Tiranitar e acertou ele, o deixando fora de combate. Eu, com um sorriso, mandei Godzilla vir comigo, enquanto Alan apenas olhava incrédulo, assim como todos ele que havia treinando, tanto tava perdendo para um treinador qualquer, mas o que todos se perguntavam era que tipo de Pokémons era esses que eu estava usando. Com os traidores, todos estavam paralisados tentando
tentando processar o que acabou de acontecer. Mas um certo sapo tava com muita raiva. Sim, esse era o Greninja. Ele tava furioso pois aquele Pokémon era obviamente para substituir ele. Não só ele, Greninja rapidamente havia percebido que o seu treinador estava trocando eles por aqueles Pokémon estranhos e que eles já se conheciam. Na arena, Godzilla estava andando na minha direção até que ele olha pro Greninja e com um sorriso arrogante solta vapor pelas narinas, provocando o Pokémon sapo. Após isso, Alan jogou outra Pokébola e disse: Veavile, eu escolho você. Eu olhando isso disse na minha mente: bem, já é hora da ratazana amarela conhecer o substituto dele. Eu pego uma Pokébola e digo: lhe apresento o rei do terror, King Ghidorah, eu escolho você. Da Pokébola saiu uma explosão elétrica e de repente todos estavam paralisados de medo. Na frente deles estava uma espécie de dragão dourado de 3 cabeças com asas enormes. A criatura levantou as 3 cabeças, olhou diretamente para Veavile. King Ghidorah soltou um rugido que fez todo o estádio tremer. Eu já querendo acabar com aquela luta digo: King Ghidorah, use punição celeste. Esse ataque como o penúltimo ataque da fruta da luz do Blox Fruits. Veavile foi acertado em cheio, fazendo ficar de joelhos. Mas Veavile se levantou e Alan disse: Veavile, use raio de gelo. Eu rapidamente pensei em um plano e disse: Ghidorah, use raios de gravidade. E o nome dos raios que o King Ghidorah solta, o nome original: e Gravity Beams, ou feixes gravitacionais. Fiquei sabendo disso graças ao deslegendário. Veavile e Ghidorah lançaram seus ataques fazendo um choque de poderes, mas o inevitável aconteceu. Ghidorah ganhou o choque de poder acertando Veavile em cheio, o deixando fora de combate, e com um grande rugido o rei do terror anunciou sua vitória. Ghidorah veio na minha direção, mas as 3 cabeças olharam diretamente para o Pikachu e com um sorriso arrogante foram até mim e começaram a pedir carinho. Ok, eu rapidamente correspondi: bom garoto, seus raios são bem mais poderosos que o choque do trovão do Pikachu. Ghidorah olhou de canto de olho para Pikachu, que agora tinha uma cara de espanto e tristeza. Ele não podia acreditar. O melhor amigo dele, o próprio treinador, estava dizendo isso para ele, o primeiro Pokémon dele. Iludido, só para contextualizar, antes de eu reencarnar no Ash, ele já conhecia os Kaijus desde os 4 anos de idade. Ele os conheceu quando os Kaijus eram filhotes e ele cuidou deles, por isso os Kaijus têm um vínculo comigo. Todos os Kaijus me veem como o irmão mais velho. Mas enfim, voltando para a teoria, Alan sacou outra Pokébola e disse: Metagross, eu escolho você. Eu disse: já que é assim, Metagross, conheça o rei das estrelas, Space Godzilla, eu escolho você. Da Pokébola sai Space Godzilla, que olhou diretamente para o Metagross. O rugido do Space Godzilla fez toda a arena tremer e Alan disse: Metagross, use garra de metal. Metagross foi para cima do Space Godzilla. Contudo, eu só olhava isso pensando: se o Space aguenta voar no espaço e cair dele um soquinho de metal, não vai fazer nada contra ele. E meus pensamentos se concretizaram ao ver que o ataque do Metagross não fez efeito nenhum no Space Godzilla. Que me fez abrir um sorriso e eu disse: Space, use telecinese. O Space levantou a mão que brilhou em um verde claro, fazendo o Metagross levitar e jogou ele em uma das paredes da área. Alan disse: Metagross, use Psyshock.
Metagross usou o ataque, mas um escudo de cristais protegeu o Space do ataque, o refletindo para todos os lados. Eu, já querendo acabar com isso, disse: ok, vamos acabar com a brincadeira. Space, use seu cristais para imobilizar o Metagross. Os olhos do Space brilham e do chão saem vários cristais que deixam o Metagross imóvel. Eu digo: ok, agora termine isso com a baforada atômica estelar. Não sei se esse é o nome do ataque, mas vai ser o nome nessa teoria. Continuando com a humilhação do Alan, Space lança o ataque que deu em cheio no Metagross, o deixando fora de combate. Eu dou um bocejo de tédio e digo: essa batalha até me deu sono. Vem, Space pode se juntar a seus irmãos. O Space Godzilla começou a andar na nossa direção, mas ele olhou para a Godra. Não sei se a Godra do Ash é fêmea ou macho, então vou dizer que é fêmea. Space olhou para a Godra e sorriu de forma provocativa e foi até mim. Eu tiro da minha mochila, que só Deus sabe de onde ela saiu. Eu tiro uma fruta do tamanho de uma roda de carro e dou para o Space. Ele se senta no chão e começa a comer, olhando de canto de olho para a Godra, que estava com um pouco de ciúmes. Ei, nem vem, pervertidos de plantão, aqui não vai ter pokefilia. Ela tá com ciúmes, pois o Space é mais forte que ela e ela é fraca comparada ao Space. Então tire seus pensamentos pervertidos da sua mente, seu degenerado de merda doente mental. Voltando à teoria, eu tava com o próximo kaiju que eu ia usar em mente, mas eu penso: quando isso terminar, os traidores vão querer vir se pagar de bonzinhos, me parabenizando e dizendo que sempre acreditaram em mim. Mal sabem eles que eu não só sei sobre a traição, mas como também vou fazer questão de mostrar para o mundo todo. E pelo que eu vi, os outros pokémons do Ash não tem nada a ver com a traição, então vou trazê-los comigo, mas, enfim, melhor me concentrar na competição. Mas enquanto isso, com os traidores, todos estavam tentando achar uma explicação de como eu tinha esses pokémons, mas os ex-pokémons do Ash estavam se mordendo de inveja. Ciúmes, pois sentiam seus postos de melhores pokémons ameaçados, já que esses pokémons novos do seu treinador estavam lutando e derrotando os oponentes super fácil, coisa que para eles custaria muito e provavelmente eles perderiam para a maioria deles. Voltando comigo, eu tava me espreguiçando e digo: bem, pode lançar o próximo aí. Alan pega uma Pokébola e diz: Bisharp, eu escolho você. Da Pokébola sai Bisharp, que rapidamente se coloca em pose de briga. Eu com sorriso digo: bem, Bisharp, você pode até ser forte, mas vamos ver se ganha desse aqui. Giga, eu escolho você. Da Pokébola que eu joguei saiu Giga. Após o rugido, Giga olhou para Bisharp e eu pude ver que Bisharp estava tremendo de medo. Eu disse: bem, Giga, vamos mostrar do que você é capaz. Giga soltou um grunhido e eu disse: Giga, use retalho. Giga correu na direção do Bisharp com os braços de lâminas prontos para fatiar o Bisharp, mas Alan diz: Bisharp esquiva e usa cabeça de ferro. Bisharp fez o que Alan diz. Apesar de ter esquivado do ataque de Giga com esforço e usando cabeça de ferro, tentou acertar Giga, mas eu disse: rápido, se defende. Giga colocou seus braços de lâminas em forma de X, assim bloqueia o ataque do Bisharp. Eu digo: agora use seu laser. O visor de Giga brilha e dele sai um raio laser que acertou Bisharp jogando para trás, e eu, aproveitando, disse: agora use seus chicotes. As lâminas de Giga se desprendem, revelando que podem se transformar em chicote. Giga começou a lutar, os
usando os chicotes, deixando Bisharp em apuros, pois era difícil esquivar dos ataques de Giga. Alan começou a pensar em um plano para tentar derrotar Giga, mas enquanto ele pensava, Bisharp estava levando a maior surra da vida dele. Ele estava sendo chicoteado, chutado e fritado pelo Giga. Mas após muitos minutos de humilhação, Alan tem um plano e diz: Bisharp use onda de choque. Bisharp usou o ataque Ok, deixou o Giga desnorteado, e Alan disse: use corte X. Bisharp usou o ataque, acertando o Giga em cheio, mas Alan diz: agora use guilhotina. Bisharp usou o ataque, acertando o rosto do Gigante. Alan continuou: agora use corte furioso, arranhão e finalize com garra das sombras. Bisharp fez isso, e ao terminar a chuva de ataques podia se ver o Giga machucado. Os pokémons do Ash estavam sorrindo vendo isso, pensando que ao menos eu ia perder uma partida, mas Hawlucha diz: aparentemente não é tão forte assim, né, sua galinha inútil. Mal sabia Hawlucha que ele havia acabado de acordar o demônio. De repente tudo começou a tremer e Giga começou a brilhar em vermelho. Ok cegou todos por alguns minutos, e quando todos recuperaram a visão, viram que tinha uma grande cortina de poeira, mas todos viram um brilho vermelho, e ao se dissipar a poeira, todos ouviram. Giga havia virado Giganrex, e com o rugido que fez tudo tremer estava mais que furioso. Nesse momento os ex-pokémons do Ash olharam para Hawlucha e disseram: por que não ficou de boca fechada, seu imbecil? Hawlucha apenas virou a cabeça envergonhado. Voltando comigo. Giganrex estava olhando fixamente para Bisharp, e eu digo: bem, Giga, vejo que quer acabar logo com isso, né? Giga apenas me olha de canto de olho e faz um grunhido de afirmação. Bem, já que é assim, vamos a sério. Lâminas chicote. Giganrex transforma as lâminas dele em chicotes e começa a atacar freneticamente Bisharp, não dando abertura para ele contra-atacar. Todos estavam olhando tudo com cara de bem ele já era. Os traidores olhavam isso com uma cara de como ele tá fazendo isso, até que Giganrex volta as lâminas ao normal, e um olho se abre no peito dele, disparando um laser em Bisharp, machucando severamente. Mas não parei por aí, disse: muito bem, Giga, agora pra acabar com estilo obliteração galáctica. Ao ouvir isso, Giga começou a voar e uniu seus chicotes em forma de aro. Todos estavam se perguntando o que ele ia fazer, até que 6 esferas vermelhas se materializaram nos chicotes de Giganrex. Ele novamente abriu o olho da barriga e começou a carregar o ataque, e Alan, percebendo isso, disse: rápido, Bisharp, use onda de choque. Os ataques se chocaram, dando início a uma batalha de poderes. Bisharp estava em problemas, pois estava cansado, mas aos poucos o ataque de Bisharp ganhava o terreno. Mas eu digo: visor laser. Giga soltou um laser do visor que fez ele ganhar a colisão de poder, deixando Bisharp fora de combate. Todos da plateia aplaudiram o espetáculo, e o juiz dá um tempo de descanso antes da última batalha.
Eu e meus caijos saímos da arena e fomos para um estabelecimento comer algo. Enquanto isso, com os traidores, eles estavam me procurando e os ex-pokémons do Ash estavam me procurando por outro lado, até que vem meus caijos me esperando do lado de fora de um restaurante e eles se aproximaram. Meus caijos notaram isso e apenas olharam isso com desinteresse até que Gigan falou: Vejam só se não são os inúteis que fizeram nosso treinador perder todas as ligas que participou. Quem você pensa que é para falar assim com a gente? Alguém que é mais forte que vocês e pode matar você se quisesse. Space se colocou na frente de Gora e disse: Então você e a tal Gora pensei que seria maior. E quem é você? Sou o rei das estrelas, Space Godzilla. Bem, então você e o tal Talonflame. Você era pra ser tipo fogo, mas nem mesmo parece controlar seu poder direito. Não se ache só porque ganhou uma batalha contra aquele pombo idiota. Eu sou mais forte que ele e você juntos. Gigan se aproxima de Hawlucha e diz: É aí, lutador de Kintaoki. Você havia dito mesmo na arquibancada. Ah, me lembrei, galinha inútil. Gigan coloca uma das lâminas no pescoço de Hawlucha. Quem você tá chamando de lutador de Quinta Galinha de sucata? Então você e o tal Greninja? Não sei o que o Ash viu em você. Ele viu potencial em mim, coisa que eu não vejo em você. Potencial? Por favor, eu te derrotaria só com um rugido. Então você e o novato que iniciou a jornada com o Ash? Pensei que seria algum Pokémon forte, mas vocês são um Pikachu. Como assim, novato? Eu sou o primeiro Pokémon do Ash. Todos os caijos olharão para o Pikachu e... A carinha dele. Do que vocês estão rindo? FFF ha 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 ha. E sério, você acha que é o primeiro Pokémon do Ash? Vocês se conhecerão quando deixa eu adivinhar, quando ele tinha só 10 anos, certo? Sim, porque simples ratazana, nos conhecemos no Ash desde os 4 anos, nos crescemos junto dele, enquanto vocês só o conheceram aos 10 anos. Resumindo, vocês são novatos. Todos os Pokémon ficaram paralisados tentando processar o que, principalmente Pikachu, pois era verdade, ele só conheceu o Ash quando ele tinha 10 anos e nunca sequer pensou que o Ash podia ter tido outros Pokémons antes dele, mas a conversa foi interrompida quando eu saio do estabelecimento com uma grande quantidade de comida. Se perguntam de onde eu tirei o dinheiro, simplesmente fiz um pedido e pedi um cartão de crédito com dinheiro infinito, mas obviamente o dinheiro do mundo Pokémon é também para esclarecer uma coisa. Aqui farei que alguns animais do mundo real estejam no mundo Pokémon, pois nem fodendo que eu comeria um sushi de Magikarp ou hambúrguer de Miltank. E isso vai para todas as teorias de Pokémon que eu fizer, e também os Pokémons podem comer comidas humanas e meus caijos também, tipo comer bolo, pastel, etc. Eu vejo meus caijos falando com meus agora ex-Pokémons e digo: gente, trouxe a comida, vamos. Os Pokémons iam até mim, mas eu disse: não estava falando com vocês, sim com eles. Disse usando minha cabeça para apontar aos caijos que foram até mim, e fomos para um canto comer, deixando os Pokémon sozinhos, paralisados, processando o que eu havia dito. Enquanto isso, eu e meus caijos estamos comendo alguns hambúrgueres que eu havia pedido. O meu era um combo que vinha uma batata
batata grande e um milkshake é da minha escolha e eu escolhi o de morango. Dato curioso sobre mim, eu amo o milkshake de morango menos o do Mac, pois pra mim tem um gosto estranho, um gosto daqueles xarope de morango pra garganta, sabe? Após alguns minutos, eu ouvi uma voz atrás de mim que eu não queria ouvir tão cedo. Arashi. Era a voz de Serena e ela não estava sozinha. Atrás dela estavam todos os ex-amigos, ex-namoradas e ex-mãe do Ashel em meus pensamentos. La puta que me parió! La puta que me parió! Porque eles tinham que aparecer logo agora, ok, se acalma Tecaio. Aviso a partir de agora vou me chamar de Tecaio, não de Ash. Eu respiro fundo para não ir para cima desses FDP para não cometer um crime e apenas os ignorei e continuei comendo. Mas Bonnie se aproximou do King Ghidorah, mais específico a cabeça da direita, que é mais irritada e agressiva, e quando Bonnie ia fazer carinho na cabeça que eu dei o nome de Ni, quando quase me arrancou a mão de Bonnie, o que fez ela dar um grito e dar alguns passos para trás. Eu tava me segurando para não rir, enquanto isso os meus caijos estavam rindo todo o pulmão, rolando e chorando no chão de tanto rir de Bonnie, o que deixou Bonnie super envergonhada por ter passado essa humilhação. Mas nisso o irmão de Bonnie, Clement, disse irritado: Ash, controle seus pokémons. Eu disse sem virar para trás para ver eles. Oni odeia ser tocado por qualquer humano exceto eu, disse acariciando Ni para ele se acalmar. Mas obviamente ia ter um idiota que queria bancar o corajoso, e o idiota da vez foi o Brock, que ele colocou a mão no meu ombro e disse irritado: e olha como fala com o Clement. Olho pro Brock de canto de olho, digo: tira a mão de mim, senão Ok, hein? Ok vai fazer. Eu vou contar até 3. Se no 3 você não tirar a mão de mim, você vai se arrepender. Brock riu da minha cara junto de todos, mas eu comecei a contar. 1. Ok, Ash, pode parar de brincadeira. 2. Vamos, Ash, para de brincadeira, você não faria mal a uma mosca. 3. Após ter terminado de contar, eu me virei com tudo e dei um soco direto no rosto de Brock, jogando no chão com o nariz quebrado e sangrando. Eu te avisei, da próxima vez quebro sua mão. Mas nisso a Put, digo a ex-mãe do Ash dela, diz com raiva: Acho que Tchum peça desculpas para o Brock agora. Melhor você ficar quieta, senão eu dou um soco em você também, disse com um olhar de fúria. Delia se assustou e deu alguns passos para trás, mas Serena se aproximou de mim e disse: Acho que deu em você, você não é assim. Na verdade eu sempre fui assim, apenas fingia ter aquela personalidade boazinha e legal para fazer amizades, disse com um tom frio e cortante. Não tô mais com fome, vamos gente, temos que voltar para a Liga Pokémon. Meus caijos já havia terminado de comer e uma das cabeças do King Ghidorah, que era o que vi comeu ok, eu havia deixado do meu hambúrguer e estávamos indo até a Liga, até meio me segura pela mão e diz: Acho, espera, queremos falar com você. Me solta, disse-a empurrando para longe de mim e continuando o meu caminho, deixando os traidores para trás e uma mãe no chão com lágrimas de tristeza ameaçando sair. Após isso nos chegamos na Liga Pokémon e um alto-falante diz: atenção, atenção competidores, Tecaio e Alan venham para a arena para o confronto final. Aviso do criador antes de ir comer, eu havia pedido para me chamaram de Tecaio. Eu tava entrando na arena com meus caijos atrás de mim ao maior estilo cinema. Eu me coloquei no meu lugares na área com as mãos nos bolsos, só esperando a batalha começar, até que Alan sobe na arena e o juiz diz: prontos treinadores. Eu e Alan confirmamos com a cabeça e o juiz diz: então batalha. Alan jogou a Pokébola e disse: Charizard, eu escolho você,
Da Pokébola saiu o Charizard dele e eu disse, bem, é hora de chamar o campeão, Charizard, eu lhe apresento a reencarnação da destruição Destoroyah, disse para jogar a Pokébola, e uma explosão de poeira vermelha para logo em seguida a poeira vermelha se transformar em um tornado de fogo, cegando todos até que no meio das chamas podia-se ver uma criatura com asas grandes, uma cauda de tridente e um chifre no meio da cabeça. Todos estavam assustados, mas o que aconteceu depois foi que deixou todos aterrorizados. Após o rugido do Destoroyah, todos estavam aterrorizados, se perguntando se aquilo realmente era um Pokémon, e outros dizendo que aquilo não era um Pokémon, e sim um monstro, um demônio que saiu do inferno. Bem errado eles não estão, mas enfim, eu tava olhando para o Alan, sorrindo enquanto o Destoroyah olhava para o Charizard do Alan com um olhar de eu vou te bater tanto mais tanto que até seus primogênitos vão sentir sua dor. Vou deixar uma comparação de tamanho que eu fiz para vocês verem o tamanho do Destoroyah em comparação do Charizard. O Alan sai rapidamente e diz, muito bem, Charizard, use ataque aéreo. Charizard veio de encontrão com Destoroyah, mas com apenas uma mão ele parou o ataque do Charizard e o estampou no chão com tudo, e logo em seguida o jogou de volta pro Alan, o fazendo bater na parede da arena. Mas Charizard se levanta e Alan diz, Charizard, use ataque de asa. As asas de Charizard brilham e ele vai pra cima do Destoroyah, mas eu digo, bem, vamos devolver na mesma moeda. Destoroyah use debandada, consiste em que o Destoroyah crie muitos machos e largatos da caveira de energia roxa rosada que vão com tudo para cima do oponente. Esse ataque também serve para destruir estruturas, ou até mesmo para destruir uma cidade média, mas enfim, continuando, Destoroyah rugiu e do chão saíram vários lagartos caveira e muitos machos que começaram a correr na direção do Charizard, que conseguiu derrubar alguns, mas não todos. O resultado foi que ele novamente foi mandado a chocar com a parede da arena, e Alan, vendo isso, disse nos pensamentos dele, droga, se continuar assim eu vou perder. Bem, não tem jeito, vou ter que usar minha mega evolução. Mas enquanto isso na minha mente, ok, acho que ele vai usar a mega evolução, e se as coisas complicarem eu terei que usar aquela estratégia contra ele também, se não me engano, aquele cara da equipe Flare, que se não me falha a memória, e o líder vai aparecer com aquela cópia do Zygarde, mas eu vou mostrar pra ele quem é mais forte, disse enquanto discretamente olhava para meu bolso, que tinha uma Pokébola roxa com desenhos que formavam espinhos e placas dorsais pretas. De volta à realidade, Alan diz, bem, você me obrigou a isso. Tudo bem, responda ao meu coração, pedra-chave, mega evolução! O Charizard do Alan mega evoluiu! Alan, sem perder tempo, diz Charizard, use garra dragão. Pokémon em uma velocidade alta começou a dar múltiplos golpes em Destoroyah, o que fez o Destoroyah dar alguns passos para trás. Eu rapidamente digo, Destoroyah, golpe furioso. Os punhos de Destoroyah brilham em um tom rosa, e ele começou a retribuir os golpes do Charizard, dando início a um choque de punhos que fazia ondas de choque que faziam o estádio tremer. Mas Charizard achou uma abertura e deu vários golpes em Destoroyah, o que o fez ser jogado para longe. Destoroyah se levantou respirando pesadamente. Já cansado, vendo isso, digo, bem, Destoroyah, pelo visto teremos que usar aquela tática para ganharmos. Destoroyah apenas olha para mim e afirmar com a cabeça. Bem, então Destoroyah mente com meia. Mente com meia não é um ataque, e sim uma habilidade que funde a mente do Destoroyah com o treinador
Destoroyador. Assim podemos nos comunicar telepaticamente, também raciocinar rápido. Após eu dizer isso, os olhos de Destoroyah brilharam em vermelho, e os meus também. Quando parou, eu agora tinha uma aparência diferente. Meu cabelo ficou vermelho, assim como minhas roupas. Isso significava que eu já estava conectado ao Destoroyah. Ok, agora Destoroyah use o modo Berserker, bem como o próprio nome diz, a habilidade Berserker faz o Destoroyah entrar no estado de fúria, que aumenta os atributos dele como força, poder, agilidade e resistência em 100 vezes. Mas como eu usei a habilidade Mente Colmeia antes, o Destoroyah não vai perder a cabeça e atacar como louco. Ele ainda tem controle do corpo. Após eu dizer isso, os olhos de Destoroyah brilharam em vermelho, e com o rugido Destoroyah entrou no modo Berserker. Agora ele tinha uma aura vermelha o rodeando, enquanto os músculos dele aumentavam, as veias saltavam. Eu então digo: ok, Destoroyah, use Punho Furioso novamente. Destoroyah, em uma explosão de velocidade, foi até Charizard, que fez o mesmo usando Garra Dragão, dando início a uma sequência de golpes ao estilo Almillet vs Nomo, onde estava tudo equilibrado até que Charizard acerta um golpe no rosto do Destoroyah, o deixando desnorteado. Ok, Alan aproveitou e disse: Charizard, use lança-chamas. O Pokémon obedeceu e lançou uma grande quantidade de fogo contra Destoroyah, que se protegeu, e eu, aproveitando, disse mentalmente: use o raio de oxigênio. Esse ataque é o nome do raio que o Destoroyah dispara pela boca. Destoroyah disparou o ataque, dando em cheio em Charizard, que ficou bem machucado, mas ainda podia batalhar. Alan então disse: Charizard, use Dança do Dragão e ataque de asa. O Charizard usou Dança do Dragão, aumentando a força dele, e foi novamente atacar Destoroyah, mas Destoroyah parou o Charizard e o estampou no chão. Começou e ao maior estilo Mimã, Destoroyah começou a moer o Charizard na porrada. Após algumas horas de Destoroyah estar golpeando o Charizard, Destoroyah parou, e quando o juiz foi ver Charizard estava desacordado, o juiz então diz: Charizard não pode mais batalhar. O vencedor e o treinador Tecaio. Todos começaram a aplaudir, tanto os telespectadores do estádio e da TV estavam aplaudindo. Vou pular a cerimônia de premiação e o seguinte: não sei em que episódio acontece a luta entre os Zygardes, mas nesse teoria aconteceu logo após a Liga Pokémon. Ok, continuando. O líder da equipe Flareon apareceu com a cópia do Zygarde, e daí ocorreu tudo como no original, com a diferença que os traidores estavam levando uma surra junto do Zygarde verde, que estava sendo humilhado pelo Zygarde vermelho, até que Destoroyah apareceu dando um soco no Zygarde vermelho, mandando pra longe, e eu, usando os poderes do Tecaio, dou um soco no ar, que vira um punho de energia negativa roxa, que atingiu o Zygarde vermelho com tal força que arrancou algumas partes do corpo dele. Mas eu disse: bem, parece que temos um problema aqui, mas eu já tenho uma solução. Disse com uma Pokébola roxa com detalhes pretos, que formavam detalhes como espinhos e placas dorsais. O líder da equipe Flareon diz rindo: realmente acha que você pode ganhar de mim? Você, um mero garoto de 10 anos. Eu sorri e apenas disse: eu não, mas o que tem nessa Pokébola? Sim, eu joguei a Pokébola pro alto e uma luz roxa cegou a todos, até que após isso todos, tanto humanos e Pokémons, ficarão paralisados pelo que viram.